que eu fui, fiz o teste, que não era teste nenhum, pelado, né, da história aí desses... Tem isso, né? Aí, né? Vamos trazer esse assunto Essa logo? história aí. Porque assim, Que você, que fala, é isso, você tá gente? falando de teste aí. Vocês estão falando muito papinho de fiz teste, não sei o quê, de canto... Andam dizendo por aí que o teste, na verdade, era ficar pelado, rodar e avisar lá que passou ou não. Eu quero saber quem é que fez. Você porque fez esse teste? Ó, eu não fiz e todas as chacretes que eu conheço, até hoje estamos vivas, somos amigas, temos grupo de WhatsApp, a gente Sim. vai nas festas que nós somos convidados para dar entrevista, para dar autógrafo. Ninguém fez esse teste pelado pro Chacrinha. Nem Pelo de calcinha e amor- sutiã, nada? Não. Não, vi não o foi pro Chacrinha, não. Não. Ele o que eu ouvi lá, o que o Leleco, na verdade, vamos falar aqui, eu posso falar. O Leleco Barbosa, pra quem não conhece, é o filho do Chacrinha. Ele foi no podcast Papagaio Falante do Sérgio Malandro, do Renato Rabelo. O podcast talvez que eu mais gosto, porque fala muito dessa época. década. É muito legal. Que legal, O né? podcast é muito bacana. E aí ele falou lá, quando perguntaram sobre a chacrete, e evidentemente falou de Leleco, você fala de Chacrinha, você fala de chacrete. E aí ele falou que o teste era as meninas ficarem peladas e rodar, e ele ia olhar se tinha peitão, se tinha bundão. Pode, gente. E aí isso gerou uma revolta nelas, por quê? Porque em momento algum ele cita quem foram essas chacretes, que geração, nomes, ele envolve todas elas. São mais de 500 chacretes, não é isso? Ele Sim. fala mais de 500. Mais de 500 é o que eu que ele falei. falou. Se, sei lá, meia dúzia fez esse teste aí, é exceção, não é a regra. Não é a regra. Pode Porque falar o ninguém nome delas, né? fazia. Sim, podia poderia falar quem o nome, sim. Fulana fez, Beltrana não fez, não sei quem fez. Eu sei que eu não fiz. Pois é, eu também não. O único Mas teste como é que eu que fiz foi de sabe? palco com o Maurício Sherman na plateia, pra eu entrar no show, show do Scala. e no maior show da América Latina, que era o Exatamente. show do Scala, É que lindo. só tinha Ela era modelo. maravilhosa. Ó, só meio tinha pau, modelo aquelas top, coisas. mulata top. Vacuse, né, gente? Agora, mas como é que vocês receberam? Como é que vocês assistiram a pessoa falando de vocês daquela forma? É indignação, né? Como assim? É o que eu falo, né? Porque parece que dá ibope falar que a chacrete é prostituta, que tá na miséria, que matou não sei quem, que tá com droga. Eu quero saber... Nós somos um grupo, várias são formadas. Eu sou formada em comunicação social, jornalismo, sabe? Sou formada em teatro pela Unirio, tenho licenciatura plena e sou bacharelada. Sou atriz formada, dou aula de teatro. Não, tem há fisioterapeuta, séculos. tem professora de exatamente. educação E tem mãe, física, tem mulher, que é mais advogada, importante do que tudo isso. Porque Tem mãe, tem né? avó, Isso. tem marido, Marido, tem tudo. mãe, tem... Minha filha, quando viu normais. aquilo, eu tenho uma filha de 24, quando... Mãe, é verdade isso? A gente Eu falei se assim, sente- claro que não. Eu fiquei indignada. E eu fiquei mais indignada, e eu não sei se... São os comentários, né? isso Ah, que devia ter feito sim. É. Ah, tem uma que tá aqui. Tem algumas que já estão velhas, que algumas já até morreram, uma já deve estar com Alzheimer. Vê se pode, outra é o não tipo sei da o quê. Mas é porque pro público, o público não tem como saber também. Quando uma pessoa Ouve, envolvida não, e íntima fala, de vocês fala fala isso, vira isso. verdade. Por isso que é importante Exatamente. ter o espaço aqui. Pra gente e o falar. espaço tá aberto também Exatamente. Não para as tem que ficaram ninguém peladas. com Alzheimer. Ninguém tá com Ninguém tá com Alzheimer. Alzheimer. Graças a Deus a minha saúde está perfeita. Exatamente. Entendeu? Então- Então, assim, quem é que tirou a roupa, meninas? Me fala aí que eu quero saber. E ainda porque eu não trabalha sei. com transporte escolar. É, lógico, cada uma Entendeu? tem Cada sua uma ocupação. sua função. Não interessa. Se tirou, podem ter tirado, Tá tudo mas bem. não foram Fala quem todas. foi. E olha que nós nos conhecemos e nos falamos e Sim. somos muitas. Todas Pelo ficaram menos revoltadas, mais né? 20. Muito. 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 Porque falar uma Como assim, inverdade, né? uma coisa que não, você nunca fez. Nunca fez. Pelo amor de É Deus. como você falou, né? Fala, um apresentador, todo apresentador é isso, é aquilo. isso, é Como aquilo. assim todo apresentador faz isso? Antigamente Não. falavam, né, que aeromoças também eram... verdade. Toda aeromoça Cris é lembrou P. muito bem disso. Não Mas sei eu o acho, quê. eu acho que quem chama muita atenção desperta esse tipo de comentário. Comentário, sempre, Mas né? o que não pode Curiosidade, acontecer, exatamente, mas o que não pode curiosidade. acontecer, que eu acho, é É verdade. a pessoa que estava envolvida e é o que eu venho dizendo, falei no último É muito programa. triste, porque né? fica feio até pro pai dele.
Né? Fica feio pro Fica feio Chacrinha. pra família Pra família dele, né? dele. Ou seja, os netos, o programa do Chacrinha era um antro filhos. de mulheres É. que passaram pelo teste do sofá? Nada. Não tinha talento pra ir lá? Exatamente. Porque outro dia eu ouvi falar que... Eu não lembro se foi o Nazi ou foi o Dinho. Alguém falou, e ele até xingou os caras, que precisava dar um jabazinho lá pro Chacrinha, precisava Sim, dar uma eles graninha. faziam, Tinha eles muito faziam. isso. Jabá. Isso sempre... Hoje tem Playback. também, hoje continua tendo. Sempre, né? Entendeu? Mas aí, vamos lá. Então, pra cantar no programa do Chacrinha, precisava pagar, ou seja, quem paga não precisa ter talento. Eu tenho certeza absoluta que o Roberto Carlos nunca pagou. Mas beleza. Quem não era top tinha que pagar. E as mulheres, para participar do programa, Tinha que ser prostituta. tinham que ser prostituta, tinham que Fazer. rodar lá pro Leleco Sim. ficar pelado. Então, Deus. vamos lá. Então, esse livro que eu tenho aqui de um dos meus ídolos, a foto que eu tenho na minha sala aqui do Chacrinha, eu fui enganado. É. Então eu tô me sentindo enganado, porque eu achei que esse aqui fosse um dos maiores gênios da nossa comunicação. Yeah. Agora eu descubro, através do filho dele, que quem na verdade, que tem o jabazinho, e que as mulheres que me encantavam, que participavam daqueles programas, que entraram tanto no imaginário da gente, não tinham aquele talento, porque eu via nelas talento. Ele via outras coisas, Sim. estranho, né? Complicado, né? Mas tá aberto espaço aqui pra você, Leleco. Te convidei, falei no último programa, você tá convidado pra vir aqui, pra conversar sobre isso, de boa mesmo, simplesmente pra você fazer justiça à tua história, à história do teu pai, à história dessas Nossas mulheres histórias, e a né? história de nós fãs, É. que sempre achamos que quem Sim. estava no Cassino do Chacrinha eram as mulheres mais desejadas do Brasil. Inclu- Eu nem ia tocar nesse assunto, mas é impossível não tocar nesse assunto. A gente viu aí, eu assisti outro dia aí, declarações do filho do Chacrinha, em que fala a forma que vocês foram escolhidas, que a maioria foi escolhida. E aí, sem perguntar nada, a gente começou a conversar aqui, e eu puxei de como vocês foram convidadas, que pra mim, eu já conheço vocês há bastante tempo, a história de vocês, eu sempre ouvi isso, que o Chacrinha tinha olho clínico, que era pelo carisma, que o Chacrinha tinha uma preocupação moral com vocês, porque assim, ele não tinha nenhuma obrigação de cuidar de vocês fora do palco. Vocês ficam ali 2 horas de programa e depois ele podia andar pra vocês. Mas se ele tinha essa preocupação com a moral de vocês... Muita. Eu fiquei surpreso de assistir declarações onde a pessoa chega e fala que, olha, pra entrar lá tinha que ficar pelada pra mim, eu virar... Vocês ficaram pelados? Vou começar de uma por uma. Você foi descoberta lá na plateia. Depois disso, teve esse teste do Peladona lá, de ficar rodando pra filho de Chacrinha? Ou isso é uma alucinação, ou vocês que não participaram disso? Bom, eu não participei disso, comigo não houve esse teste, como eu já falei aqui. O teste foi o que eu falei aqui, foi no ensaio lá do programa, cheio de gente no palco, com cantores, com chacretes, com o maestro Aloy Mendes, que na época era ele e os músicos dele que faziam o programa. Então, não tinha como ficar nua. E outra coisa, o que a gente ganhava era uma miséria. Vamos dizer que eu ganhava na época, botar hoje uns R$800. Tirar a roupa por causa de R$800 tem que ter um parafuso a menos na cabeça, né? Mas Então, não tinha nem nunca. proposta disso pra... Não, nunca houve essa proposta, não tinha nada. O Chacrinha não permitia nem que nós posássemos para Playboy, para você ver como é que era a coisa. Então, ele jamais faria isso, botar a gente nua para fazer um teste para entrar no programa. Comigo, isso nunca aconteceu. Pediram pra você tirar o boné e algo mais, não? Inclusive, ele sempre Tira falava, o boné. quem manda aqui dentro sou eu. E daqui, da porta para fora, faz o que quiser, mas aqui dentro quem manda sou eu. Nunca, ninguém, nem em programa nenhum, pediram para tirar roupa para nada. Era só dançar. Tinha sempre um coreógrafo, né? Para dançar, inclusive, que quando eu comecei, foi com aquele Carlos Leite. Aí eu pegava toda a coreografia, né? Aí tudo eu passava no teste, aí tudo bem. Mas fora isso, não tinha não. Quem mandava ali era ele. 1.300 meninas, né, que foi na sua Foi. disputa. Não teve, então, não existiu o teste pra eliminar essas meninas, ele não viu todo mundo pelada, não. De Imagina, jeito nem nenhum. ele ia aguentar, né, na idade Inclusive, dele. eu fui
Nada. Não, em programa nenhum. Todos os canais que eu trabalhei antes do Chacrinha, nunca ninguém mandou tirar roupa, tem que mostrar a pé. Nada disso. Nada. Tem que saber dançar. E você, teve alguma... O filho do Chacrinha, alguém mandou você ficar pelada lá, não? Nunca. Eu não sei. Nós nunca tínhamos, nem tínhamos contato com eles. Olha isso. Como é que pode? Nem contato, realmente. Nem minha amiga. Nem, não, isso. Mas como é que vocês A assistem? gente era proibida. Acabava ali o ensaio ali, ó. Realmente o nosso coreógrafo era o Carlos Leite. A gente ia pro nosso camarim. Ninguém podia falar. Nem meu pai pode falar comigo. O que você quer mais o quê? Não precisa dizer mais nada, né? Já está dito. Mas como é que vocês assistiram? Vocês chegaram a assistir? Porque assim, eu fico imaginando, porque quando a pessoa fala alguma coisa, que nem chegar aqui e falar assim, todo jornalista de barba gordo que apresenta podcast é ladrão. Ele vai me incluir, né? Aí, quando o cara fala, se ele pega e fala assim, olha, a fulana de tal, a Paulinha, boca a boca, ficou pelada, eu vi e aprovei ela e eu transei, beleza. Mas quando ele fala as chacretes, ele inclui todas vocês. Generaliza. Eu acredito que quem fala mal da Chacrete é porque não conheceu nenhuma de nós. Eu digo até cada uma, né? Porque na época que ele proibia, a gente era proibida até de tomar refrigerante. Porque ele dizia que refrigerante... O ele e o Chacrinha. O Chacrinha. Não estamos falando do filho, não. Porque o filho que parece... o que passou é que ele que era o brabão. Ele que era o cara que tem que passar pelo crivo dele. Ele falou isso no programa do Sérgio Malandro, né? E eu achei até a condução do Sérgio Malandro, achei até que faltou questionar mais ele. Porque ele ficou falando ali e falou, como se fosse realmente a verdade absoluta, de uma forma pejorativa. Agora vem esse senhor e fala isso da gente, ele quer o quê? Derrubar a gente? Nós somos casadas, somos avós, nós temos... Imagina a família vendo essa entrevista. Nós temos A minha dignidade, filha ficou nós sabemos apavorada. até onde a gente pode ir, onde não pode ir, Minha o que a filha. gente pode falar, o que a gente não pode falar. Então, ele deveria também ter essa consciência e saber o que ele pode falar e o que ele não pode. Entendeu? E eu achei totalmente errado o que ele falou sobre a gente.